Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É esse o tema da lição número 4 do primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando sobre a liberdade, o Pentateuco, para os nossos dias. Inicialmente eu achei interessante nós podermos fazer uma breve reflexão sobre toda essa frase, sobre todo esse versículo. E ele inicia assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. A grande pergunta é se essa bênção, que receberão todas as famílias da terra, é uma bênção que está localizada, estacionada, direcionada, posicionada, referenciada na figura de Abraão, que é quem recebeu essa promessa. Ou se isso está relacionado à sua fé, ao seu procedimento, à sua obediência, à sua vida, à sua crença em aquele que prometeu a ele que todas as famílias seriam abençoadas nele em toda a terra. Nós percebemos que Abraão, a Bíblia não esconde os defeitos de Abraão. Abraão praticou diversas coisas erradas. A primeira delas foi desobedecer a ordem que era de deixar a sua terra e a sua parentela. Ele levou Ló consigo, seu sobrinho. Nós sabemos que mais à frente isso lhe trouxe problemas. A Bíblia não esconde os defeitos de seus heróis. Mais adiante nós vemos que uma grande fome assolou a terra onde estava Abraão, quando ele já estava em Canaã. E da mesma forma, Abraão confiou mais em suas estratégias humanas de fugir da fome e da sede, ou até mesmo confiou em imitar o que outros povos faziam e foi para uma terra um pouco mais rica, uma terra banhada por um grande rio, o Nilo, e ele então foi para o Egito. Lá também a sua conduta lhe trouxe graves problemas. Ele escondeu do faraó que Sara era sua esposa e disse que ela era sua irmã. Embora ela fosse sua meia-irmã, ela também era sua esposa. Mas isso, como Deus é um Deus restaurador, ele também fez com que aquilo predissesse aquilo que ia acontecer com as gerações de Abraão futuras. Ou seja, ali no Egito, Abraão agora estava sob o medo, o temor do faraó. E ele saiu de lá, depois que Deus fez maravilhas contra aquele faraó e que descobriu então que estava lidando com a esposa de Abraão. E o faraó mandou que ele saísse de lá com Sara e lhe deu muitas riquezas. Foi a mesma coisa que aconteceu com os seus descendentes, os descendentes de Jacó, depois de 400 anos de cativeiro. Então nós vemos que a Bíblia não esconde esses defeitos, essas falhas de caráter de seus heróis. Depois ele repete a mesma dose com Abimeleque, dizendo que Sara é sua irmã. Ou seja, nós temos uma compulsão e uma inclinação para praticarmos erros. Então nós verificamos que o mérito de Adão não poderia ser suficiente para nele serem abençoadas todas as famílias da terra. Mas existia um mérito que era na sua conduta de fé. Ele sequer rejeitou uma ordem de Deus que lhe mandava sacrificar o próprio filho. Essa palavra de Deus deve ter doído muito no coração de Abraão. Era o único filho, Isaque, um filho que tinha o nome de riso, que trouxe alegria para sua casa. Ele era fruto da promessa de Deus de que ele seria uma grande nação e que seus filhos seriam como as estrelas do céu e a areia do mar. Portanto, nós podemos dizer que quando a Bíblia diz em ti, ela não diz em ti, Abraão, mas em ti, Abraão, na fé que você tem, que demonstrou, que comprovou. Nessa fé serão benditas todas as famílias da terra. Uma outra parte desse verso que nós temos que levar em consideração é que em ti serão o quê? Benditas, serão. Essa conjunção adverbial, ela conota o quê? Um ato futuro. Ela nos traz a ideia de algo que acontecerá futuramente. Ele não disse: Abraão, agora você está abençoado e abençoando todas as famílias da terra, mas serão abençoadas por causa da sua fé. Isso também nos remete a Cristo. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela nos levanta a ideia de que Cristo está centralizado em toda e qualquer atitude de fé, em toda promessa, em toda
serão benditas. Ou seja, haverá aquele que trará essa bênção definitivamente para todas as famílias da terra. E uma outra palavra que eu gostaria muito de chamar a atenção é essa palavra bendita. Bendita é uma palavra que vem da palavra bênção, é uma derivação da palavra bênção. Bênção em hebraico é brahá. Essa palavra brahá em hebraico significa bênção. Mas toda a palavra hebraica, ela se origina a partir de uma raiz. Existe uma palavra mãe, né? Uma raiz que, vamos dizer assim, ramifica os sentidos de todas as outras palavras que se originam nessa própria raiz. E a raiz da palavra brahá é brehit. E essa palavra brehit, ela significa joelho. O que tem a ver joelho com bênção? Tem tudo a ver, né? Joelho, para essa tradução hebraica, ou da transliteração da palavra brehit para o português, né, quando a gente entende ser joelho, também está ligada ao fato de ajoelhar-se. Quando Deus então diz: em ti, na tua fé, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, ele quer dizer a você, Abraão, e assim como as famílias que estiverem de joelho diante de mim serão abençoadas. Nós temos que dizer que bênção é totalmente diferente, ou se não totalmente, é bastante diferente de outra palavra que se chama graça. A graça é um favor imerecido. A bênção já tem uma relação com uma determinada atitude que trará um determinado mérito, ou pelo menos, vamos dizer assim, se torna uma palavra com uma conotação de efeito a uma determinada causa. A bênção acontece quando nós nos colocamos submissos àquele que nos abençoa. Então essa palavra brehit, ou seja, o radical, a raiz da palavra brahá, que é a bênção, é joelho, significa que para termos a bênção devemos estar de joelhos, submissos à vontade de Deus. Esse entendimento é muito fácil de nós percebermos, principalmente nos primeiros versos do livro de Gênesis, que Deus diz que viu que era tudo bom, né? E depois ele criou o homem e a mulher e deu sobre eles a dominação de todas as coisas e os abençoou. Estar de joelho, nós vamos imaginar a cena de um cavaleiro medieval que se inclina diante do rei, e o rei estende a sua espada e coloca nos seus ombros, e ali ele o institui, ele o ordena cavaleiro do rei. Essa situação da pessoa estar de joelhos diante do rei, recebendo essa ordenação, recebendo essa comenda, na verdade nós podemos traduzir que ali está a representação de quem recebe poder e autoridade. Assim como graça está relacionada ao presente e relacionado a uma função de amor, a bênção está relacionada à concessão de poder e autoridade, ligada sobretudo à justiça. Então, quando nós lembrarmos de graça, podemos dizer que a graça advém do amor de Deus, enquanto a bênção, ela provém de sua justiça. Não podemos esquecer disso. Bênção está relacionado à atribuição de Deus a uma pessoa de poder e autoridade sobre algo. Então, quando Deus abençoou a Adão e Eva, ele deu poder e autoridade a Adão e Eva sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre todos os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra, sobre toda a erva do campo. Ali estava Deus conferindo ao homem o poder de gerência sobre quase todas as coisas. Neste cenário nós podemos continuar estudando esse verso e já vimos que em ti, ou seja, na fé de Abraão, serão em Cristo abençoadas, ou seja, conferido poder e autoridade às famílias que se ajoelharem, se curvarem, se submeterem a Deus, serão benditas quem? As famílias. As famílias. Famílias tem o seu radical na palavra famulus, do latim famulus. Por isso que nós encontramos essa tradução para família, ou essa designação para família, como sendo oriundo da palavra famulus em latim. Famulus em latim significa escravo.
Escravo não no sentido que nós comumente conhecemos, mas o escravo é aquele que serve ao seu senhor. Esse é o sentido da palavra fâmulo, seja ele um escravo comprado, seja ele um escravo nascido em casa. Então, quando nós falamos de escravidão no contexto bíblico, nós falamos muito daquele que nasce em casa e está sujeito ao chefe da família, àquele que provém a casa, aquele que domina sobre todos os bens daquela família, o chefe da família. Portanto, quando Deus chama de família, Ele quer dizer que famílias são aqueles que estão debaixo do seu sustento, debaixo da sua proteção, debaixo do seu agrado, debaixo do seu amor. Nós, quando somos escravos do nosso Deus, servos do nosso Deus, significa que nós estamos debaixo da sua proteção, do seu carinho, do seu sustento, do seu amparo e do seu desejo de sermos felizes. Portanto, famílias ali, naquele verso, quer dizer todas aquelas comunidades, todos aqueles ajuntamentos, todas aquelas linhagens, todos aqueles grupos que estejam debaixo do senhorio de Cristo. Sobretudo, resumindo todo esse contexto, podemos dizer que é a igreja. E diz que serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, deste mundo. Essa é uma bênção que é extensiva, ela não é específica, não é uma bênção restrita, ou seja, não vai acontecer somente para com o povo de Israel, mas ali junto com Abrão, que seria aquele homem que daria a linhagem do povo de Israel, já se estava prometendo, além daqueles que não pertenciam à sua linhagem, tal bênção, tal beatitude. Por isso, Abraão é conhecido como o pai da fé. Essa paternidade da fé não significa que ele inventou a fé. Muitos outros viveram em fé antes dele. Vamos citar, por exemplo, Enoque. Era um homem que tinha tamanha fé que andava com Deus e Deus para si o tomou. Mas Abraão é um caso específico de exemplo da fé, porque Abraão foi aquele que não negou o seu próprio filho à vontade e ao desejo de seu Deus. Isso é para nós refletirmos o que estamos negando ao nosso Deus. Abraão é o pai da fé porque ele nos ensina a não negarmos absolutamente nada ao nosso Senhor Deus. Portanto, esse exemplo deve ser seguido por nós para que possamos ser abençoados em Cristo e podermos fazer parte desse grupo de pessoas que terão poder e autoridade sobre todas as coisas quando Ele estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra. Esse seria o primeiro ponto da lição, que falamos sobre Abrão, o pai da fé. Mas temos ainda um segundo ponto da lição, que fala sobre Isaac. Isaac. O significado do nome Isaac é riso. Isaac foi o primeiro, aliás, o segundo filho de Abraão. Abraão teve um primeiro filho. O nome dele, Ismael. Ismael é o filho da precipitação. É o filho que ele teve com Agar, aquela que servia a sua esposa Sara, a quem foi dada a promessa de que daria à luz a um filho. Inicialmente, Sara, quando recebeu junto com Abraão os anjos de Deus, o anjo de Deus disse a Abraão que ele teria na sua velhice um filho e que Sara, a sua esposa, daria à luz. E Sara era uma mulher estéril. Sara não podia ter filhos. E ela já era uma mulher idosa. Quando Sara ganhou Isaac, ela já tinha 90 anos e Abraão 100 anos. Quando Sara ouviu aquela promessa, ou aquela profecia do anjo, Sara achou graça, porque era uma mulher que já tinha perdido o costume das mulheres e o seu esposo, como diz a Bíblia, já estava amortecido em seus dias. Então ela achou graça, ela riu. Mas foi um riso de dúvida. Foi um riso como se, porventura, o anjo contasse uma anedota e estava escarnecendo dela. Sara achou muita graça daquilo. E
então o anjo, percebendo que ela tinha sorrido, achado graça, achando que ele estava fazendo uma brincadeira, uma piada, né, ele chamou a atenção de Sara. Por que você riu? Ali Sara estremeceu. Não, eu não ri. Sara fez novamente aquilo que Eva fez. A serpente me seduziu, né? Não assumiu o seu erro. Isso é para nós termos uma ideia de que a própria linhagem daquele que viria a ser o Messias também nasceu de uma linhagem que tinha a mesma semente de Satanás, a semente do engano, e que também estava ali tentando fazer naquele momento, fazer com que Sara enganasse os anjos. Mas os anjos não se enganavam, porque eles eram o próprio Deus, eram os mensageiros de Deus, e segundo o entendimento dos teólogos, ali estava Jesus Cristo, onisciente, que sabia de todas as coisas, sabia que ela realmente tinha achado graça daquela piada que o anjo tinha contado. Então, o primeiro riso de Sara foi um riso de sarcasmo, um riso de escárnio. Mas depois, quando a promessa se cumpriu e nasceu Isaac, um menino que devia ser muito bonito, porque Sara era extremamente bonita, porque ela, mesmo idosa, ela foi cobiçada por 2 reis, o faraó e também por Abimeleque. Então, provavelmente, Isaac era um menino muito bonito. E quando aquele menino nasceu, Sara sorriu. Mas agora, um riso de alegria, um riso de contentamento, um riso que enchia o seu coração de satisfação, de realização. Uma mulher já velha, uma mulher outrora estéril, agora dava à luz a uma linda criança. E ela já tinha ouvido que aquele menino iniciaria uma linhagem cujos filhos, cuja toda descendência seriam como as estrelas do céu e como os grãos da areia da praia do mar. Então Isaac vinha a ser o riso. Realmente Isaac trouxe muitas alegrias, mas Isaac também sofreu. Sofreu primeiramente quando ainda jovem, quando Deus requereu que ele fosse sacrificado por Abraão. Por que Deus requereu esse sacrifício? Era para provar a fé que Abraão tinha nele. A fé de Abraão nos revela e nos prefigura pontos fortes da nossa doutrina cristã. O primeiro ponto é que haveria de vir um Messias que seria entregue em sacrifício pelos nossos pecados. Nós vimos que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus matou um animal inocente e os cobriu com a sua pele para que eles pudessem estar escondidos pelo manto de justiça daquele inocente. Quem pratica um pecado, quem pratica um erro, quem pratica um crime, ele tem que pagar por ele. A nossa justiça nos faz fugir, porque nós não queremos nos punir. Então a nossa justiça, ou seja, a nossa cobertura de folhas de figueira, nos faz nos perdoar. É natural de todo homem achar que é bom e que vai para o céu. Né? Mas eu não sou uma pessoa má, eu não roubo, eu não adultero, eu não trapaceio, eu pago minhas contas, eu sou carinhoso, sou educado. Isso não leva você para o céu. Porque isso são as folhas de figueira da sua justiça que te fazem fugir da verdadeira justiça dos seus atos que são pecaminosos, porque em ti está a semente de Satanás, porque você foi gerado por mulher. Então ali estava expressa, mais uma vez, a necessidade de um sacrifício de um inocente para que nós pudéssemos obter a justificação e o perdão dos nossos pecados. Mas o perdão tinha que ser dado mediante o pagamento de um preço. Por isso que toda a história contada no Pentateuco tem uma relação para com o sacrifício de animais, porque desde o Éden começou a simbolizar isso, o arrependimento do homem mediante o sacrifício de um animal inocente para que ele fosse perdoado e assim Deus o aceitasse novamente em seu seio. Então ali prefigurou a vinda de Cristo e ali também prefigurou a nossa salvação, porque da mesma forma que Isaac foi salvo, Deus providenciou um cordeiro que salvou a vida de Isaac, que deteve o cutelo do anjo, que deteve a justiça de Deus. Então foi dado ali a Abraão um cordeiro substitutivo.
E essa é a mensagem de Cristo para as nossas vidas. Ele é o Cordeiro substitutivo. É Ele quem se sacrificou pelos nossos pecados para que, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Deus, pudéssemos novamente reatar os nossos laços com Deus. Então Isaac tem todo esse simbolismo. E nós vemos na história de Isaac uma história maravilhosa, que quando a sua mãe faleceu, buscaram para ele, dentro da sua parentela, uma que pudesse ser a sua esposa, Rebeca. Rebeca significa igreja. Significa que Deus manda buscar longe aqueles que hão de se juntar à família de Cristo. Essas famílias que serão abençoadas são famílias distantes. A família de Cristo está em todos os cantos da terra. Nós, os cristãos, estamos presentes em todo o mundo. E por isso já simbolizava o fato de Isaac, através de Abraão, ser enviado discípulos, vamos dizer assim, para que conseguissem para Isaac uma esposa. Justamente temos esse papel agora de mensageiros para trazermos para a Igreja de Deus aqueles que hão de se salvar mediante a obra do Espírito Santo. Isaac tem uma grande simbologia para nossas vidas, porque assim ele diz, em sua experiência de vida, que as famílias da terra serão benditas na medida que também nós pudermos alcançar os corações daqueles que hão de se salvar. Essa é uma grande mensagem da vida de Isaac, um dos patriarcas que nos concedeu a bênção de sermos hoje a família de Cristo. Mas um terceiro ponto da nossa lição já fala do filho de Isaac, Jacó, o suplantador. Esse é o significado do nome Yaakov. Yaakov era o neto de Abraão. Yaakov nasceu de Rebeca e ele veio agarrado aos pés do seu irmão Esaú. Quando eles eram gêmeos, e diz a Bíblia que eles lutavam dentro do ventre de sua mãe. E ela percebia os gêmeos ali fazendo aquela revolução em sua barriga. E quando nasceu veio um primeiro, mas aí voltou. Aí parece que amarraram a cordinha e depois puxaram, e o primeiro que veio foi Esaú. Esaú parece que tinha vencido a luta de quem saía primeiro. Mas Jacó veio agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Esses dois nasceram lutando, principalmente Jacó, correndo atrás da bênção, como dizem nossos amigos pentecostais, né? Então nós vemos que na história desse patriarca bíblico, que deu, vamos dizer assim, a continuidade mais nobre à linhagem de Abraão, até porque Esaú também, filho de Isaac, neto de Abraão, também deu origem à sua linhagem. Mas a história de Jacó é muito interessante, porque Jacó, ele objetivava sempre a coisa que para ele tinha mais preciosa que ele poderia almejar e alcançar: a bênção de seu pai Isaac. O irmão dele, Esaú, era um pouco mais despreocupado, mais amigo das coisas do mundo do que amigo das coisas de Deus, mais preocupado com saciar a sua fome do que ter a sua bênção garantida. Então, em determinado instante, Esaú chegou de uma caçada muito cansado, muito exausto e faminto, e então ele pediu ao seu irmão Jacó que fizesse para ele um guisado. Jacó falou: eu faço. Parece que Esaú sabia caçar, mas quem sabia cozinhar era Jacó. Então Jacó falou: eu faço, mas eu troco com você. Eu faço o guisado para você e você me concede a bênção da primogenitura, uma vez que você saiu primeiro do que eu, embora eu lutei para ser o primeiro. Mas eu vou fazer o seguinte: eu troco o meu guisado pela sua primogenitura e a bênção de nosso pai. E Esaú, mais preocupado com as coisas imediatas, mais fixado naquilo, no aqui e no agora, disse para ele: que me importa a bênção de meu pai se porventura eu vou morrer de fome? Eu quero esse guisado.
Tem muita gente que age assim, né? Nós vemos que muitas pessoas se precipitam nas suas decisões, tomam decisões que estão muito mais ligadas à sua necessidade imediata do que, muito provavelmente, às suas necessidades posteriores e que serão tão ou mais graves do que aquela que imediatamente ele padece, e abrem mão de coisas futuras em relação daquelas coisas presentes, né? Isso é muito comum quando pessoas fazem uso do cartão de crédito querendo comprar algo agora com dinheiro que não tem para ser descontado numa possível, num futuro possivelmente mais promissor. E quando não vem esse futuro promissor, estão eles devendo lá os cartões de crédito que chegam a mais de 400% de juros ao ano. É mais ou menos isso que Esaú fez. Não, eu pego emprestado agora, depois eu pago se for o caso, né? E então conta-se a história e a narrativa bíblica que Isaac gostava mais de Esaú. Era aquele filho mais dinâmico, mais talvez trabalhador, não sei, talvez trabalhador não seja a melhor especificação para as qualidades de Esaú, mas aquele filho que trazia mais contentamento, que era mais ativo, que demonstrava mais, né, a figura talvez de um rei, de um comandante, né, de um gestor, que era muito ativo, presente, né, proativo. E Jacó já era aquele mais tranquilo, que ficava mais dentro das tendas, servia muito bem a sua mãe, era mais carinhoso, talvez não demonstrasse a liderança que Isaac via na vida de Esaú. Mas Isaac foi envelhecendo e saíram das suas capacidades e qualidades a da visão. Ele perdeu a visão, né? Ficou cego. Então Jacó, todos sabem da história, né? Se passou por Esaú e foi abençoado por Isaac. Quando Esaú soube disso, quis matar a Jacó. Veja que ali nós temos dois rapazes da mesma semente ou descendência da mulher e que ambos revelam que também em seus corações estavam presentes as sementes do engano, a semente de Satanás, aquela que foi plantada no coração de Eva lá no Éden, no início da história da humanidade. Então aquele homicida quis tirar a vida do seu irmão e ele teve que fugir e foi para a terra do seu tio Labão, onde talvez pudesse conseguir trabalho, conseguisse sobreviver, e ele levou apenas a coisa que para ele ela era a coisa mais preciosa que ele podia adquirir e que valia a pena passar todos esses perigos: a bênção de seu pai Isaac. Foi apenas com isso que Jacó fugiu de Esaú. Isso é um exemplo para nós. Isso quer dizer que para nós basta a bênção de Deus para nossas vidas. Lembre-se, a bênção de Deus nos dá poder e autoridade em todo momento de nossa vida que estivermos de joelhos diante do nosso Deus. Jacó tinha consciência disso. E então a vida de Jacó, todos sabem, foi uma vida onde que ele se apaixonou, né, por Raquel, uma das filhas de Labão, muito bonita, e ele, ao se apaixonar, pediu ela em casamento e Labão cobrou dele um dote. Ele tinha que trabalhar 7 anos para se poder casar com Raquel. E ele trabalhou arduamente todo aquele tempo. Mas no dia do casamento ele descobriu que estava se casando com Leia, e que era a filha mais velha de Labão. E Labão disse a ele: não, olha, tem que casar primeiro a mais velha. Então depois, se você trabalhar mais 7 anos para mim, você poderá casar também com Raquel. Naquela época era permitido, né, a poligamia. E então nós vemos na história bíblica que Jacó trabalhou mais 7 anos para poder então se casar com Raquel, aquela a quem ele realmente tinha dado o seu coração e que tinha se apaixonado a fim de que pudesse inclusive trabalhar 14 anos para o seu sogro Labão. O mais interessante é que Jacó significa suplantador. Em parte podemos traduzir essa palavra também como aquele que engana ou enganador. Não é Shatan, botar lá o Satan em hebraico, né? Mas nós temos aqui uma semente de Satanás que trabalha
para como que ele, como suplantador, aquele que toma o lugar de alguém, também seja um tipo de enganador. Mas ele é suplantado ou enganado pelo seu próprio sogro. Isso é mais uma lição de vida. Sempre que nós queremos suplantar alguém, e isso não é, vamos dizer assim, um método do qual Deus se agrade, nós seremos suplantados. Quando nós quisermos enganar, seremos enganados. Então não adianta nós lutarmos contra aquilo que é contra a vontade de Deus. Nós estaríamos desagradando a Deus. Muitos querem servir a Deus suplantando-o, substituindo a vontade de Deus por sua própria vontade, substituindo a sua palavra pela sua própria palavra e substituindo a vida que deve ser vivida em Cristo Jesus por uma vida de prazeres, a quais te torna muito mais parecido com Esaú ou com Labão do que com Abraão, que em árabe é Ibrahim. Então Jacó, este homem, ele serviu ao seu sogro 14 anos. E de lá teve que fugir, porque Labão, mesmo ele trabalhando todos aqueles anos para ter o direito a casar com Raquel, ainda assim ele tentou de todas as maneiras prender Jacó ali consigo, porque Jacó tinha uma bênção de Deus que dava muito prosperidade ao seu próprio sogro Labão. E ele saiu dali, fugido. Mas com quem que ele dá de cara? Com aquele que o queria matar. Saiu da frigideira e caiu no fogo. Então a vida de Jacó é uma vida de quê? De luta. Ele nasceu lutando com Esaú. E nesse caminho, onde ele estava voltando para as suas terras, fugindo de Labão, mas sabendo que ia encontrar com aquele que o queria matar, ele teve uma luta com um anjo. Por isso o seu nome mudou para Israel. A vida de Jacó mudou junto com o seu nome. Mas mesmo assim, muitas coisas ainda continuaram parecidas com as coisas que o seu pai Isaac e o seu avô Abraão faziam. Ele, quando foi encontrar-se com Esaú, ele não confiou totalmente em Deus que o daria proteção. Distribuiu a sua família e o seu gado e os seus servos e os seus filhos em alguns bandos para que, se caso Esaú atacasse um, outro conseguisse fugir e subsistir. Então ele continuava confiando ainda, boa parte da sua confiança ainda estava em si mesmo, até que encontrou Esaú, que o tratou com carinho e saudade, e reataram então os seus laços. Aqui vai uma grande lição. Nós devemos confiar no nosso Deus. Debaixo da bênção de Deus temos poder e autoridade. Isto contra Labão, isto contra Esaú, isto contra o faraó, isto contra Abimeleque, isto contra os nossos inimigos, os inimigos da igreja. Então, essa frase que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tem que ser uma frase que nós encaramos como já possuidores dessa bênção, desse poder e dessa autoridade conferida por Cristo, o Cordeiro substitutivo, que nos justificou com a sua redenção, com o seu sacrifício na cruz, e nos dá agora então, e nos restaura agora então, todo o poder e autoridade sobre toda esta terra maravilhosa que o nosso Deus criou. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima lição.